Bom, muito se fala da ligação de Benedita Cipriano Gomes, a Santa Dica de Goiás, com o Luiz Carlos Prestes, o Siqueira Campos, a coluna Prestes. O que nós temos de verdade nisto? Vamos pontuar aqui algumas questões para tentar, tirar algumas conclusões. Em 1925, a coluna cruza aí o país e quando entra nos limites de Goiás, o Brasil Caiado, que é o governador, também o senador Totó Caiado, eles vão tentar de alguma forma neutralizar a coluna. Então a Benedita Cipriano Gomes é convocada, ela vem com seus homens, faz uma entrada triunfal na cidade, junto com o Brasil Caiado, no automóvel do Brasil Caiado, do governador. É um fato assim alarmante. A Igreja Católica critica muito, essa postura. Não há registros de enfrentamento entre o grupo de Benedita e a coluna Prestes. O grupo é desarmado, retorna para a Lagoa e posteriormente acontece o massacre conhecido como Dia do Fogo. A força policial chega até a Lagoa e acontece aquela ação desastrosa, mortes, feridos, pessoas afogadas, crianças, mulheres, enfim, isso ficou marcado aí na história, esse acontecimento como o Dia do Fogo, 14 de outubro de 1925. Em 1927, o jornal O Combate, mais precisamente no dia 22 de janeiro de 27, traz uma notícia sobre um jornalista chamado Vicente Medeiros. Esse jornalista, ele era do Rio de Janeiro. A Benedita, ela esteve no Rio de Janeiro em 1926, quando aqui ainda era a capital do Brasil, E o Mário Mendes, que se casou com ela, ele vai para Goiás juntamente quando o grupo de Dica retorna para a Lagoa. E o Vicente Medeiros, que também é jornalista, acompanha o grupo. E tanto o Mário Mendes como o Vicente Medeiros passam a morar lá no reduto da Santa Dica. O Mário Mendes se casa com a Santa Dica em 1928, mas aqui em 1927 o jornal O Combate, como eu disse, traz essa notícia. O Vicente Medeiros entra em desavença com a Benedita, a Santa Dica. Ele relata que um adepto tentou assassiná-lo a mando de Santa Dica e que ele conseguiu fugir do reduto. Sobre a ligação do grupo com a coluna Prestes, a fala do Vicente Medeiros é meio contraditória. Ele diz que isso é uma invenção da cabeça do Mário Mendes, mas quando ele chega no Rio de Janeiro, ele diz que realmente havia essa intenção da Benedita se unir à coluna. Em 27, eles vão ser presos, o casal, Mário Mendes e a Benedita Cipriano Gomes. O jornal O País fala que a Benedita confirmou essa intenção de se ligar à coluna. Eles são presos, mas liberados em seguida, porque tudo não passou de uma trama. Enfim, ali eles são liberados, diz o jornal, para retornar ao Rio de Janeiro. 1928, um artigo do jornal O País, de 29 de fevereiro de 1928, 19 de fevereiro de 1928, é um artigo de um jornalista chamado Ariosto Colonna, pseudônimo João de Minas. O nome do artigo é intitulado assim, A Escada Celeste de Santa Dica. É um artigo onde esse jornalista
tenta depreciar mesmo o movimento da Benedita, um artigo bem preconceituoso, onde ele chama Cacheado de negro, beiçudo, fedorento. Enfim, o que ele diz nesse artigo? Que ali no reduto, a Benedita Cipriano, junto com seu marido, eles arrecadavam dinheiro para o Prestes, que havia uma intenção de tomar o estado de Goiás, de prender o Brasil Caiado. Inclusive, diz ele que ali o Mário Mendes encenava matar, né, o presidente Arthur Bernardes. Enfim, é um artigo assim que ele tenta realmente depreciar o movimento da Benedita. Então, nós temos aí 1925, que é a chamada pelo governo, né? A Dica responde, né, positivamente, não há registro de combate, em seguida o massacre. Em 1927, são essas as notícias do Vicente Medeiros, né, acusando a Santa Dica, né, de ter intenção de se unir à coluna. O artigo do João de Minas, falando do reduto e dessa intenção de tomar o estado de Goiás. E temos mais um fato bem interessante. O jornal O Radical, o jornal carioca O Radical, em 1935, ele traz uma matéria bem interessante. É o relato da marcha da coluna Prestes pelo Brasil. E o que me chamou a atenção nesse relato é a parte que fala aonde o grupo estava passando a 3 léguas de Anápolis e veio ao encontro do grupo um velho gaúcho revolucionário de 1893. É a Revolução Federalista no sul do país. E esse velho, ele é um adepto de Santa Dica e ele traz um recado para a coluna. Qual é o recado? Santa Dica afirmava que a coluna iria vencer. Só isso. Então, nós temos aí um velho revolucionário de 1893, gaúcho. E ele ainda dizia que, nessa matéria, que ele foi preso junto com Santa Dica, acusado de espiritismo. Quem é que foi preso junto com Santa Dica? O Alfredo dos Santos, uma liderança forte dentro do grupo. Esteve preso realmente com Santa Dica e era gaúcho e revolucionário de 1893. Isso é dito pelo Lauro Vasconcelos no seu livro sobre a Santa Dica e o Reduto. Enfim, então nós temos aí, juntando a matéria do jornal com o relato do Lauro Vasconcelos, de que realmente houve esse contato feito pelo Alfredo dos Santos. Agora, o texto é muito curto. O recado da Benedita é simplesmente esse, que a coluna iria vencer, pelo menos o que está relatado na matéria. Então, isso abre possibilidades para as múltiplas interpretações. Será que realmente ela queria se vingar, né, do Caiado, do grupo, né, ali que metralhou o seu arraial? Será que era um desejo dela que a coluna vencesse somente? Né? Ou será que isso é um plano arquitetado aí da imprensa, que tudo não passou de uma invenção? Enfim, são essas as múltiplas interpretações. Agora, de seguro nisso tudo, nós temos aí que realmente houve esse contato em 1927 do Alfredo dos Santos com a coluna e ele trazendo esse recado da Benedita.